A palavra de hoje é uma palavra que vai despertar quem estava distraído. É uma palavra que vai ativar, talvez, quem carrega coisas que nem sabia que carregava. Eu não sei em que momentos você está da tua jornada de fé. Mas eu sei que não dá para permanecer como você estava a partir dessa palavra. E o tema da mensagem de hoje é tempo de se levantar. Que se levantem homens e mulheres de Deus para esses dias. Que se levantem homens que governam bem a sua casa e não têm do que se envergonhar. Que se levantem bons gestores dos recursos e dos tesouros que receberam. Que se levantem líderes ousados e que não têm medo do futuro, olham para o futuro e sorriem com aquilo que vem. Que se levantem visionários, que fazem o que ninguém fez, que criam o que ninguém fez, que criam o que ninguém criou, que perseguem o inédito de Deus, que se levantem os criativos, os criadores, os que criam o que não foi criado, o que estabelece o que não foi estabelecido. Que se levantem mulheres que cuidam bem daquilo que lhe foi confiado, são femininas, mas ainda assim fazem tudo o que foram chamadas para fazer. Não fazem parte de uma agenda porque foram chamadas por uma agenda dos céus. São mulheres de Deus, são mulheres cheias de Deus, são mulheres de provérbios, elas são sábias, elas lideram a sua casa, elas governam. Que se levantem jovens que não têm uma jornada fútil, pelo contrário, estão muito ocupados com a agenda dos céus, estão perseguindo os sonhos de Deus para si. Que se levantem adolescentes apaixonados, vão usar de todo o tempo disponível que tem para se gastar e se deixar gastar. E quando forem maridos e quando forem esposas, já terão uma longa história com Deus. Eles não vão esperar que o casamento os completem, eles serão cheios quando chegarem o momento de se casar. Eu vim aqui para fazer uma convocação. A igreja, ela está crescendo. Os dias são maus lá fora. Deus está fazendo coisas grandiosas, mas não é sobre um pastor, um pregador, uma denominação, uma placa de igreja. É sobre um tempo, é sobre um povo. É sobre aqueles que entenderam essa convocação e querem estar debaixo daquilo que Deus está fazendo nesses dias. Nesse tempo, Deus está chamando intercessores. Tem pessoas que oram pela minha vida que talvez eu nunca vou conhecer. Oram porque não esperaram uma recompensa de homens, estão posicionados na brecha porque ouviram o chamado dos céus. Tem pessoas que oram por você que você não imagina. Tem joelhos dobrados que te sustentaram em momentos que você talvez nem sabia. Sua avó, sua mãe, seu pai, seus amigos ou pessoas que fazem parte da sua igreja que te viram e perceberam que algo não está bem e sentiram de orar por você. Tem gente orando por você agora. Tem pessoas orando nos corredores, utilizando dessa estratégia. O inferno muitas das vezes tenta se infiltrar para nos sabotar. Os intercessores estão infiltrados para te cobrir, para orar por você, para declarar que você vai ser tocado por Deus hoje. Estão declarando sobre seus filhos enquanto você está aqui hoje recebendo essa palavra. Tem alguém orando, tem alguém intercedendo para que você seja tocado pelo Senhor. Que se levantem intercessores, aqueles que não são vistos, talvez por muitos, mas são vistos por quem está vendo todas as coisas. Aqueles que militam em secreto, semeiam em secreto, pelejam em secreto. Que se levantem os mantenedores, aqueles que entenderam que é maravilhoso ter um dízimo muito grande, porque significa que Deus está fazendo algo ainda maior. Aqueles que já investiram em muitas empresas, negócios, perseguiram muitas coisas que talvez seria o negócio do século, mas em algum momento entenderam, tudo isso passa.
mas aquilo que estou semeando na casa de Deus para a expansão do reino de Deus é muito maior do que qualquer negócio ou do que qualquer investimento. Que se levantem os escudeiros, aqueles que dão bom testemunho daquilo que estão vivendo, porque, como dizia Martin Luther King, o que nos preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Não são 10 espelhando contra o avanço da igreja, são milhares que usufruem do avanço, mas preferem se calar. Não. É chegado um tempo em que testemunharemos daquilo que o Senhor está fazendo, falando, agindo, que se levantem os mestres. O que é um mestre? Não é alguém que berra no YouTube, gritando o movimento ou criticando o movimento da igreja. É alguém que faz parte do corpo da igreja, discípulos novos na fé. É alguém que está ensinando os caminhos, os princípios, os preceitos, os desígnios. Nos tornamos, pela misericórdia de Deus, a maior universidade teológica aqui da terra. É sobre uma fome, é sobre um povo que está se descobrindo na jornada de fé e quer conhecer mais, e quer se aprofundar mais, e quer mergulhar mais, porque entendemos que não faz sentido ser povo de Deus e não conhecer a palavra de Deus. Que se levantem os apóstolos, aqueles que têm desapego geográfico, aqueles que têm desapego geográfico, porque foram chamados para um mover apostólico, aqueles que abrem frente, abrem caminho, aqueles que são pioneiros, aqueles que são imparáveis, insaciáveis. Que se levantem os pastores, aqueles que dão a vida pelas ovelhas, que ouvem, que colocam o olho sobre as feridas. Que se levantem os evangelistas, como a igreja brasileira. Não, eu vou ressignificar essa frase como parte cética da igreja brasileira, que tem pelejado e combatido os evangelistas. Eles são presentes, não são o problema. Falta profundidade teológica, não é sobre isso. Eles estão apresentando Jesus para quem nunca ouviu falar. Eles estão trazendo à memória coisas que dão esperança e que talvez se perdeu em algum momento. E quando as redes são lançadas, os peixes são trazidos, alguém precisa cuidar, discipular, ensinar, aprofundar. Deixa que falem de Jesus em todos os lugares. Deixem que falem em todos os cantos, em toda e qualquer oportunidade. Que se levantem evangelistas, que quando falam de Jesus, o nome de Jesus na boca deles parece doce. Que se levantem homens e mulheres de mãos limpas, coração puro, e que são apaixonados pelo chamado e pela obra do Senhor. Pega essa mensagem no teu coração, que venha te estimular a se levantar como um profeta nessa nação, a se levantar como um homem, como uma mulher de Deus dentro do nosso Brasil. Tenha um dia abençoado e uma semana cheia de vitórias, em nome de Jesus.